e versículo 11. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 11. Somente a primeira parte. Enquanto nós procuramos, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, a esse seleto grupo de irmãos e a Igreja do Senhor que está conosco, ao pastor Romuel, que entrou em contato conosco, meu amigão, Deus abençoe, sua esposa, a irmã Patrícia, Deus abençoe, todos os irmãos, o cantor, Deus abençoe, essa voz tão bonita que louvou o Senhor, minha esposa que está ali me ajudando, sempre nos acompanhando quando pode, minha filha, e todos os irmãos que estão nessa noite aqui, a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade de estar com os irmãos essa noite. Amém, queridos? Todos encontraram a referência bíblica? Se alguém perto de você não tem o exemplar da Escritura, compartilhe a leitura com quem não tem. Eu quero ler apenas a primeira parte do versículo 11, capítulo 13 de Gênesis, diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Meus amados, cedam os minutos da vossa atenção. Não pretendo ser muito extenso, mas peço que os irmãos me cedam os seus ouvidos só por uns minutos. Eu creio que Deus haverá de ter uma palavra para as nossas vidas, e se nós fôssemos falar com os irmãos sobre Gênesis, todos conhecem, todos os leitores da Bíblia sabem da origem da raça humana, e nós podemos até dizer que a história da raça humana se divide em criação, queda, redenção e glorificação. Essas quatro palavras definem a historicidade toda do homem durante todos os séculos nessa terra. E a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas, criou a luz cósmica, criou a terra, fez a separação da água e da porção seca, criou o sol, criou as estrelas, criou todo o ecossistema, todos os seres vivos, tudo Deus fez. Depois, então, Ele formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, e a sua imagem e semelhança Deus assim o criou. E Adão o homem foi uma criação de Deus, a coroa da criação fantástica, a qual Deus decidiu se relacionar com esse ser recém-criado. E a Bíblia não dá muitos detalhes de o porquê que Deus fez ou não fez, apenas diz que Deus decidiu criar uma raça, um homem, um ser dotado de consciência, dotado de espiritualidade, de espírito, de alma, para com ele se relacionar. E a Bíblia diz que Deus tinha um lindo jardim chamado Jardim do Éden, e Deus coloca o homem recém-criado nesse jardim para então se relacionar com ele. Ao contrário da teoria da evolução das espécies, Deus criou todas as coisas, e Deus fez o homem com um propósito, que é relacionamento. E para ter esse relacionamento em adoração e graça e santidade, Deus assim fez. Coloca o homem no Jardim do Éden, e diz a Bíblia que Deus falava com Adão, se relacionava. Deus então viu que o homem estava só e decidiu fazer uma juntora, fez a primeira sessão cirúrgica da história, fez uma anestesia geral em Adão. Adão dormiu, teve um pesado sono, e da costela de Adão então formou uma mulher e trouxe para Adão. Foi o primeiro casamento
Por isso que o diabo tem tanta fúria da família, porque a família ela é um projeto de Deus. A família é a célula máter da sociedade. Se a sociedade está doente, é porque tem famílias doentes. Mas se as famílias estiverem bem, a sociedade vai bem. E então Deus assim formou a primeira família da história e começa a se relacionar com essa família. Diz a Bíblia que Deus marcou um horário para falar com Adão todos os dias. Na viração do dia, o Senhor Deus descia e falava com Adão todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, creio eu. E assim era o relacionamento, o homem em perfeito estado de santidade, junto com a sua esposa. E a Bíblia diz que ambos estavam luz e não se envergonhavam. Então, meus irmãos, diz a Bíblia que a serpente, o animal mais astuto dos animais selváticos, vem para Eva e lança a proposta da tentação. Adão, que era encarregado de cuidar o jardim, não viu que tinha um intruso no jardim. E aí então começa a investida de Satanás, já no início, tentando afastar o homem de Deus. E então é oferecida a tentação, e a proposta da serpente ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Deus deu uma ordem para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores que tem aqui no jardim, até a árvore do bem da vida eterna, da vida está aqui. Deus não restringiu, poderia comer se quisesse, mas não comeu. Mas somente da árvore da ciência do bem e do mal, Adão, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. A nossa comunhão, você vai se afastar de mim. Pois bem, era um mandamento fácil de se cumprir. Era o primeiro teste moral daquela criatura recém-criada. Era necessário um teste moral para entendermos, meus irmãos, que o homem não foi feito em série e não é um robô, não é algo lobotomizável, não. Ele tem que querer obedecer por vontade própria, por amor, por santidade. Aleluia! E a Bíblia diz então que Deus dá um mandamento fácil, só um. Você pode aproveitar esse jardim inteiro, Adão, mas dessa árvore aqui você não pode comer. Tudo bem, tudo bem. E a vida seguiu. Aí a serpente veio e ofereceu a tentação. Deus disse que não é para comer de toda a árvore, não, só daquela lá. Por quê? Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente veio: não, rapaz, vocês vão ser igualzinho a Deus. Olha, a proposta ainda é a mesma, meus irmãos. Tem a pregação por aí dizendo que o homem pode ser igual a Deus. Isso vem de Satanás. Nós não somos igual a Deus, nós somos criatura, Deus é criador. Nós estamos na igreja que é o corpo de Cristo, mas somos seres humanos. Ele está lá em cima, entronizado entre os querubins, com todo o poder e glória. Nós dependemos dele para comer, para vestir, para respirar, para andar, para fazer tudo. Então nós não somos igual a Deus, nós somos criaturas lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Infelizmente, o homem cai e toda a raça humana cai junto. E agora Deus vai começar a tratar do problema com aquela família. E é interessante, meus irmãos, o que nós lemos, depois nós vamos abordar mais um pouquinho. Quando Deus chega, como de costume, para ter um relacionamento com Adão, conversar, andar, perguntar como é que foi o dia, ele vê que Adão não está mais ali, e começa a procurar: onde tu está, Adão? Cadê tu, Adão? Adão e Eva estavam escondidos. Porque, meus irmãos, é interessante que o problema da nudez, a nudez não era um problema antes da queda, mas depois da queda ela se torna um problema. E aí Adão está escondido, Deus procurando Adão, e Adão deixa Deus sozinho. Meus irmãos,
Quantos estão deixando Deus sozinhos? Não deixe Deus sozinho. Adão deixou Deus sozinho, procurando por ele no jardim, e eles estavam escondidos, já tinham feito aventais, roupas com folha de figueira, e Deus perguntando: cadê Adão? Adão está escondido. A Deus está procurando Adão. Adão está escondido. Deus está sozinho. Não deixa Deus sozinho. Deus está procurando alguém nessa última hora. Deus quer relacionar-se com as nossas vidas. Deus procura relacionamentos, intimidade. E aí Adão então vai se apresentar diante de Deus. E é interessante, agora a nudez se tornou um problema. Adão diz: olha, porque eu estava nu, me escondi. Aí Deus vai fazer a pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Essa pergunta de Deus me chamou a atenção, meus irmãos, porque essa pergunta de Deus ela é muito profunda. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu, Adão? Quem foi que te mostrou? Quem que te esclareceu? Quem que te disse? E Adão começa ali a colocar a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e Deus começa a tratar um por um. E é interessante que agora existe uma concepção moral que antes não tinha. Mas entenda que Satanás não está muito preocupado com a moral em si. A moral é uma preocupação, talvez sim, ele quer corromper a moral humana. Mas dessa concepção moral nova que veio, aconteceram algumas coisas. Primeiro, houve a transgressão. Essa concepção moral levou-os a ver que estavam nus por causa da sua transgressão. E depois houve o medo. Se esconderam por medo. Não tenha medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer relacionamento em santidade, justiça e graça. Não devemos servir a Deus por temor ou por medo de alguma coisa, mas porque nós queremos relacionamento, queremos comunhão, queremos graça, queremos alguma coisa, queremos de Deus algo. Aleluia. Se esconderam. E o pior, meus irmãos, e esse era o objetivo de Satanás: interrompeu-se a comunhão. A comunhão foi interrompida. Quando eles se esconderam ali, já acabou a comunhão. O objetivo de Satanás, meus irmãos, é acabar com a nossa comunhão com Deus. Como está a tua comunhão com Deus nessa última hora? A nossa comunhão com Deus é o alvo do diabo e das forças malignas. Por isso eu disse que a preocupação de Satanás não é muito a moral, porque, meus irmãos, ele corrompe a moral, mas a preocupação maior é a comunhão do homem com Deus. Não deixa nada destruir a tua comunhão com Deus, não deixa nada te afastar da comunhão com Deus. Oh, meus irmãos, hoje nós somos uma geração que está sendo muito atingida, distraída, estamos sendo atacados, estamos sendo, meus irmãos, tentados nessa última hora, porque o objetivo é a comunhão. Quando ele conseguiu atingir a comunhão, ele conseguiu atingir os seus objetivos. E hoje, meus irmãos, nós falamos em comunhão, nós dizemos que temos comunhão, mas tem pessoas que não aguentam uma repreensão do pastor, não aguentam uma ausência do paz do Senhor, não aguentam uma lutinha, uma prova, qualquer coisa que já está desanimando, está querendo cair, está querendo parar. Meu irmão, tenha comunhão com Deus de verdade, comunhão com Deus sólida, comunhão com Deus autêntica. Estamos numa geração estranha, onde tem pessoas tão meninas, onde não pode. Deus o livre, se o pastor falar, se alguém falar,
E aos pouquinhos a comunhão vai sendo atingida e a gente nem sabe. Sansão foi assim. Sansão achou que estava tudo bem, mas ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. Oh, meus irmãos, estamos em uma geração e temos que tomar cuidado para que a gente ache que Deus está conosco, como vê, Deus não está mais. Que o Espírito Santo possa continuar com a gente, senão ele vai se retirar e a gente não vai nem perceber.